Bem-vindos e muito bem-vindas. E hoje estamos aqui para fazer uma live que muita gente me pediu sobre facas. E eu gosto de facas, eu tenho uma certa paixão. Faz muitos anos que eu acumulo facas. Sempre que eu posso, compro, gosto. Realmente conheço um pouquinho, não sou um expert, mas eu entendo. Como todo mundo que trabalha na cozinha deveria entender, né? Com certeza. Primeira coisa, todas as perguntas, vocês veem essa nuvenzinha que tem aqui embaixo? Pronto. Todas as perguntas adoraria que vocês fizessem aí. E eu, no final da live, eu vou responder, como sempre. Dedico uns 10 minutinhos para isso. E é massa, porque eu gosto bastante disso. Se você não conhece a faca correta e não souber usar ela corretamente, não conseguirá executar o seu trabalho na cozinha, economizando, tendo mau proveito do alimento e principalmente não conseguirá, digamos assim, o resultado esperado na hora de preparar as suas receitas. Por que eu falo isso? Porque é o seguinte, é decididamente para cada alimento um tipo de faca, para cada corte outro tipo de faca. Então a faca realmente é um elemento muito importante dentro da cozinha. Então eu não vou poder, por exemplo, cortar com a faca de pão, que é essa faca, um pedaço de carne, porque senão eu vou destruir o pedaço de carne. Ou não vou poder filetar um peixe com uma faca dessa. Por quê? Porque ela tem uma serra, essa serra serve para cortar superfícies duras ou com uma certa casca em cima de algo macio por dentro. Então, para tudo isso, tem uma função correta. Por exemplo, assim, vocês já repararam na minha coleção de facas e perceberam que existem diversos tamanhos, diversos tipos de serra e coisa do gênero? Então, porque existem inúmeros tipos de facas e se você pensa que qualquer faca é capaz de cortar qualquer coisa, você está, assim, absurdamente errado. E aí, justamente falando nisso, eu separei uma pequena demonstração de algumas facas para eu poder explicar melhor como elas funcionam e para vocês entenderem, vocês que estão começando a trabalhar, ou que já trabalham, ou que gostam de faca, o porquê delas e o porquê de cada coisa. Né? Então, tem faca maior, tem faca menor, tem faca com ponta, tem faca sem ponta, tem faca grossa, mais fina. Para tudo isso tem uma função. Por exemplo, assim, eu vou dar um exemplo para vocês. Você já experimentou cortar um tomate com uma faca de trinchar? A faca de trinchar é essa. Você já tentou? Claro, tentou, porque se a faca é afiada que nem a minha, ele corta. Só que, depois do quarto corte, já vai ser complicado cortar. Por quê? Porque o tomate tira o fio de qualquer faca do planeta, até a faca de aço japonês. Se tu corta só tomate, vai perder o fio. Então, justamente tem uma faca correta para justamente cortar o tomate. Aí depois mostrarei para vocês qual é. Mas verá que cada faca foi criada com um propósito. Então, com tantas facas para escolher, pode ser muito difícil saber por onde começar criando a sua coleção de facas. Agora, isso não significa precise comprar todas as facas existentes do planeta. Não faça que nem eu faço, que eu tenho, mas tudo bem, depois de 30 e tantos anos trabalhando nesse mundo, até vocês terão com certeza todas essas coleções de facas que eu tenho. Mas, você gosta de cozinhar com mais frequência, você vai adaptar a sua coleção de facas. Ou seja, se você é uma pessoa que gosta muito de cortar carne, que trabalha com muita carne, ou que você trabalha com muito peixe, você terá tipos específicos de facas. Se você é uma pessoa que trabalha com muitos vegetais, você terá outros tipos específicos de facas. E principalmente, se você trabalha com os três, você terá que se adequar e ter um pouco de cada faca. Por quê? Porque justamente com isso você terá a possibilidade de usufruir melhor dos seus ingredientes, tratá-los melhor e, principalmente, você terá um produto final infinitamente superior. Fora o desperdício. Porque garanto para vocês que tem uma coisa. Se você corta algo com a faca errada, você arranca fora metade do produto. Então não adianta, você tem que pensar, se você está trabalhando e quer ganhar dinheiro com isso, obviamente não vai jogar tudo fora. As facas certas irão encorajá-lo a preparar alimentos com muito mais confiança e criatividade. E principalmente você estará livre das preocupações sobre a melhor maneira de abordar um corte. Se você deseja encontrar a faca de melhor qualidade para uma tarefa específica, tem que ter um conhecimento básico das diferentes partes da faca e do trabalho que você vai querer fazer com ela. Então aqui eu irei explicar
como cada parte de uma faca é chamada e a função que ela desempenha. Esta é apenas uma das visões gerais, né? Porque nós iremos tão a fundo. Eu não sou um fabricante de faca, então eu não vou conseguir me aprofundar sobre a liga, sobre o porquê ou por quando. Mas eu sei, por exemplo, porque uma faca é mais grossa, uma faca é menos grossa, uma faca tem um tipo de fio, uma faca tem um tipo de tamanho, e assim por diante. Claramente, cada uma tem diferentes recursos, que você verá na maioria das facas básicas. Muitas facas especializadas podem, digamos assim, ser construídas de forma ligeiramente diferente, mas por incrível que se pareça, o resultado também é infinitamente diferente. Então, por exemplo, assim, ó, essa é uma faca. Ela tem a ponta. Geralmente é uma faca afiada, com uma ponta fina, e pode ser usada para furar ou marcar superfícies de alimentos. Para isso que se usa a ponta. Aí tem um fio, não é? O fio do corte. Estão vendo ele? Isso, o que é o fio do corte? Isso se refere à parte afiada da lâmina. Essa é a lâmina, usada para a maioria dos trabalhos de corte, não é? Se você quer cortar alguma coisa, você vai ter que ter uma faca afiada, e essa lâmina estar em perfeitas condições. A nitidez da faca é ditada pela precisão do corte do fio. Isso dependerá da qualidade da faca, isso é muito importante, e principalmente da frequência com a qual você afia ela. Nunca deixe a faca sem fio, porque cada vez que você deixa uma faca sem fio e você vai usar ela, você vai acabar detonando ela. Faca é feita para ser afiada. Sabendo usar a faca corretamente, não irá se cortar. E principalmente com a faca afiada, você irá firme no corte e você concluirá ele até o fim. Se a sua faca não é bem afiada, ela anda por dentro da proteína que você está cortando. Isso é muito perigoso, porque a faca, de um momento para o outro, se você está com a mão assim, ela inclina, muda a inclinação dela, vai para os seus dedos, por pouco afiada que seja, os seus dedos vão ficar bem desfalcados. Esse aqui é o tip, né? Abaixo da ponta. Essa parte daqui se chama tip. Essa aqui é a parte da lâmina normalmente usada para trabalhos dedicados de corte. É quando você tem que fazer um corte mais diferenciado, você vai usar essa parte daqui da faca. Essa normalmente é a parte que mais rápido perde o fio, porque é a parte que mais usamos. Você quer fazer uma incisão ou quer fazer alguma coisa, você com certeza vai usar a parte anterior dela. Aí existe a parte oposta ao fio da faca, que se chama dorso. O que acontece? Isso aqui mede a força da faca na hora do corte. Via das regras, quanto mais é espesso o dorso, mais forte é a lâmina. Então, essa, por exemplo, é uma faca que vocês podem ver, tem uma certa dimensão. Não é uma faca fina. Se eu tento dobrar a ponta, é muito difícil. Se eu tento ver a elasticidade dela, ela tem elasticidade, mas ela não é tão macia. Isso é muito importante, porque ela fornece o equilíbrio da faca no geral. Agora, assim, ó, aí depois tem o calcanhar, né, que é a parte inferior da lâmina, mais distante da ponta, que é essa parte daqui. É geralmente a parte mais larga, né? Estamos vendo? É a parte mais larga e é também a parte mais larga da lâmina. Essa parte da borda é mais comumente usada quando se precisa fazer pressão, assim. Isso é, digamos assim, o trunfo de uma faca boa. Ela não enverga, não entorta e você tem ela firme na mão. Essa parte daqui chama-se espiga. Essa aqui é onde se coloca o dedo e é onde se segura ele para evitar que ele escape. Então, quando você corta, você sempre apoia o dedo aqui, né? Depois tem um cabo. Vocês veem que o cabo tem essas taxas. Tem muita faca que não tem essas taxas. Significa que o cabo é colado. Isso é péssimo. Porque significa, primeiro, que é uma faca de primeiríssima qualidade. E segundo, porque isso um dia pode descolar. E se descola na hora do seu trabalho, sai de perto. Isso aí realmente se transforma numa coisa muito perigosa, porque escapa a faca da sua mão e haja problema depois para conseguir administrar ela, né? Então é muito complexa a coisa. Agora, lembre-se sempre de uma coisa, tá? Quando você vê uma faca, lembre-se sempre que a melhor faca é aquela que começa e vai até o cabo. É uma peça única. Faca emendada não são boas, né? Então a faca sempre ser uma peça só, que vai do início ao fim. Isso dá uma garantia de qualidade e de durabilidade imensa, 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 imensa. Isso aqui é uma das facas mais
mais comuns, digamos assim, e mais uma faca de chefe permite que ela assim, ela balance para frente. Vocês estão vendo essa inclinação? Ela pode balançar para frente o suficiente para você ter um corte adequado em cima da sua tábua de cortar. Torna a ferramenta perfeita para cortar quase todo tipo de alimento e quase todos os tipos de corte. Isso é muito importante. Essa é uma faca que todo mundo tem que ter. A primeira faca que você tem que comprar, o dia que você for investir numa faca, seja essa. Ela tem, eu não sei em polegada, mas elas vão normalmente variam de 15 a 30 centímetros, normalmente. Essa daqui tem 20. É uma faca ótima, 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 ótima. Ela é um tamanho intermediário, realmente não é uma faca assim absurdamente pesada, é uma faca que é fácil de se afiar, fácil de se manusear e que pode se usar para peixe, para carne, para vegetais, para queijos, para tudo que for necessário. Agora, nunca use em superfície dura, tipo ossos, porque isso detona a sua faca. Agora, o melhor aço, com certeza, é o aço japonês, né? Tanto que eu tenho uma faca ali feita de aço japonês que guarda 7 chaves, porque realmente é um método de forjar a faca incrivelmente antigo. Os japoneses faziam espadas com isso, fazem facas fantásticas. É um aço muito caro. Eu nunca teria comprado uma faca dessa, eu ganhei de presente e é uma coisa muito boa. É impressionante. Você afia ela, você sabe usar ela corretamente e nunca vai perder o fio. Então, assim, ó, como eu estava falando para vocês, ela tem mais pressão, justamente porque ela é uma faca com um peso e com uma lâmina cortante de grande porte, então ela gera uma pressão maior no trabalho pesado. Essa é uma faca justamente que é para pau para toda obra. Então eu uso para cortar alimentos mais grossos, um pouco mais duros, tipo assim, você vai cortar batata, essa faca é perfeita para cortar batata. Cebola é perfeita, mandioca é perfeita, inhame, esse tipo de tubérculos que tem uma certa densidade. Vamos ver a faca de legumes. Essa é outra faca perfeita para se ter em casa. Vocês estão vendo? Ela é pequenininha. Legumes não são umas coisas grandes, né? Essa aqui funciona para tudo. Eu, na verdade, uso ela para muitas coisas. Muitas coisas. Tipo, eu quero desossar, uso essa faca. Eu quero trinchar umas coisinhas pequenas, uso essa faca. Eu quero mexer com vegetais, em geral, uso essa faca. Essa faca é ótima. Ela é ótima para se cortar, para picar, para fatiar fruta, vegetais. E ela é extremamente diferente de outro tipo de facas, porque também pode ser usada para uma infinidade de coisas. Ela é extremamente polivalente. É uma faca que, como eu uso diário, quando se usa uma faca dessa, quando se apaixona por uma faca dessa, você usa para tudo. Ela é sensacional. Então, justamente essa faca facilita um trabalho de alimento mais duros. Então, quando você quer descascar uma batata, se você não tem essa faca é ótima. Você quer aparar ou remover sementes, tipo, eu quero tirar sementes de tomate. Pronto, essa daqui você vai, faz uma incisão, tira com os dedos o restante e pronto. Ou seja, tem uma versatilidade monstruosa. Agora, essa é outra faca que eu sugiro sempre, compre uma faca boa, porque ela vai usar seguida. Então, facas dessas, elas têm um fio muito bom. Se você afiar ela corretamente, ela dificilmente perde o fio. Se você usa ela corretamente, também dificilmente perde o fio. Isso é muito, muito importante. Principalmente essa faca tem uma coisa muito importante. Ela compartilha muitas das qualidades de uma faca de chefe, só que em tamanho reduzido. Pode ser uma ferramenta muito, muito útil ao trabalhar de alimento de menor tamanho. Se você tem uma faca dessa, veja o tamanho dessa, veja o tamanho dessa. Elas têm formato similar, mas essa é muito mais prática, porque ela tem 10 centímetros de tamanho. Ou seja, você coloca ela para tudo que é canto. Se você quer desossar um frango, quer desossar uma codorna, quer desossar uma carne com osso, tipo, quero desossar uma costela, mas não quero destruir a costela, essa faca é perfeita. Principalmente porque é uma faca que permite um trabalho de corte mais preciso. Então é importante isso. Agora, antes nós estávamos falando de tomate, né? Faca de tomate é essa. Com uma leve serrinha, aqui existe uma leve serrinha, não é uma serra grossa. Isso aqui não é uma faca que se usa para cortar carne, coisa do gênero. Não. Isso é uma faca feita apositamente para cortar tomate. Por quê? O tomate tem uma pele muito fina, mas absurdamente dura. Mas é dura mesmo. Então, quando você usa uma faca lâmina assim, quando você pressiona muito, você acaba forçando a lâmina. E isso, obviamente, prejudica o fio dela.
Essa daqui você não precisa fazer nenhuma força. Quando você vê, você pega e corta o tomate. Você pode cortar em fatias, em cubo, você achar melhor. Essa é a faca perfeita para isso. Pense sempre, quando vocês forem cortar tomate, use uma faca de serra. Agora tomem cuidado para não usar aquelas facas de serra de churrasco, porque a faca de serra, quando entra no dedo, vai até o osso. Então tem que ter um certo cuidado na hora de se usar a faca correta. Então a gente falou agora da faca de tomate, e já que estamos falando de faca de serra, vamos para a clássica faca de serra, que todo que cozinheiro precisa ter. Ela é uma faca com ponta afiada e uma serra muito afiada. Essa é feita para se cortar itens macios. O item macio tem um efeito estranho. Quando você corta, o item macio faz esse movimento. Aqui está a lâmina da faca. Quando você corta, ele faz assim. Então, quando você enfia a faca para dentro, ele vai fazer assim. Já deve ter acontecido com vocês de pegar um pedaço de pão e você, quando colocar com uma faca de lâmina lisa, aconteceu o quê? O pão fez assim, e quando você cortou o pão, quando você vê, o pão ficou dessa altura, amassado. Para isso que existe a faca de serra. A faca de serra para pão tem que ser muito bem afiada, é muito, muito importante. E aí, para que ela funciona? Para justamente quando você corta, não você movimenta, ele já abre o risco e aí a faca corta o pão até o final. Então, isso é uma faca muito importante de se ter. Porque volta e meia você tem que servir um pão, ou você vai ter que servir como acompanhamento, ou a pessoa lhe pede, tem uma molho interessante, eu quero comer com o meu pão que eu comprei, o meu pão italiano. Aí você vai ter que servir. E aí você vai ter que ter essa faca. Vou fazer um exemplo, não sei se vocês conhecem, mas tem um prato de carne que se chama filé à la Wellington. É um prato que eu gosto muito. É um prato elaborado, onde se prepara um filé, muito bem mal passado, depois se cria uma camada de molho de cogumelos, mostarda, cogumelos e presunto cru. E depois se coloca uma massa folhada em cima. Ele fica lindo. Depois você dá uma pincelada com uma clara com a gema de ovo, e aí quando você coloca no forno, quando sai aquele... Cara, parece um pão, só que dentro tem carne. Quando você vai cortar essa carne, isso é importantíssimo usar essa faca. Você não vai conseguir nunca cortar um filé à Wellington sem ter uma faca boa. Porque se você não usar essa faca, ela se espedaça o pão de cima, a parte de cima. Se ela está bem afiada, ela vai na carne direto. Não precisa nem cortar primeiro, depois tirar e cortar com a faca de chefe, o que seja. Por quê? Porque depois, na parte de baixo, ainda tem essa casca de massa folhada. E como ela fica bem dourada, então ela fica dura. Então a possibilidade dela se esfarelar com uma faca lisa é gigantesca. Então é muito importante usar essa faca nesse tipo de produtos específicos. Ela é uma ferramenta perfeita para se serrar todos os tipos de pães, inclusive, viu? Aquele pão duro, pensa aquele pão velho, que você vai ter que usar, porque você vai precisar fazer alguma coisa específica com aquele pão. Galera, esse aqui corta. Outras facas não cortam. Pão bem velho, bem duro. Pega aquele pão italiano duro, você se corta com isso. Isso é muito, muito importante. Funciona perfeitamente. Faca de pão também serve para cortar bolos com textura mais macia, mais fofas. Então, quando você corta, serralhando, você dá oxigenação igual ao bolo. Se você corta com uma faca lisa, você vai para baixo e tira aquela oxigenação do bolo. Isso é conversa de confeiteiro, né? Mas eu me lembro, antigamente me ensinaram isso, eu fico com essas coisas na cabeça. E principalmente essa faca não modifica o formato do bolo, né? Agora nós vamos passar para a faca de descascar. Que é esse negocinho daqui? Eu me lembro que quando eu ia nos bosques procurar fungo porcini, meu pai dizia que nós tínhamos que ter uma faca dessa porque a raiz tinha que ficar na terra e a gente tinha que só cortar 1 centímetro para cima. Por quê? Porque assim a gente preservaria a raiz original lá debaixo da terra e isso proliferaria. Já que o fungo porcini é um cogumelo raro de se achar, é uma complicação, é um produto muito delicado, ele dizia que isso se manteria sempre vivo para as próximas gerações. Tenho minhas dúvidas, né? Porque hoje em dia para achar fungo porcini é uma raridade, mas realmente isso funciona porque você faz o que? Você apoia o dedo na base e faz assim com ela. Então ela vem, entendeu? Faz esse movimento, ela é muito afiada, então realmente consegue. Funciona perfeitamente. Ela é uma faca para descascar de lâmina curta, bem rígida e levemente curva. Geralmente tem uma borda reta e aqui tem uma lâmina extremamente afiada. Essa faca é extremamente afiada. Uma faca de descascar é usada principalmente para descascar vegetais
batatas e frutas. É extremamente afiada para cortar peles duras. Por exemplo, se você quer cortar, precisa fazer uns cortes delicados no couro de um leitão. É um couro duro. E às vezes, se você não tem uma faca lisa bem afiada, dessas grandes, bem afiadas, dessas daqui, essa faca, por causa desse pedacinho daqui, você consegue criar um corte perfeito. É uma versatilidade que ela tem, justamente que sai do eixo dos vegetais, né? E funciona com uma grande facilidade mesmo. Ele normalmente tem um cabo robusto, bem robusto, ergométrico, ele fica bem firme na mão e ajuda a evitar principalmente que a faca escorregue da sua mão. Lembre-se de uma coisa importantíssima. Se você é destro, a mão direita sempre seca, sem gordura. A mão que usa a faca, que manuseia a faca, que segura a faca na mão, tem que ser sempre limpa, sem gordura e seca, para evitar justamente que a faca mexa na sua mão. Isso pode criar um prejuízo na sua mão, perigosíssimo. Isso é impressionante. Agora, trabalho de descascamento, essa daqui é perfeita, de dar uma segurança tranquila para se trabalhar com ela. Então, assim, já temos umas facas ótimas para se usar. Agora vamos para as facas para peixes. Eu adoro, são a minha especialidade. Primeira coisa, vamos logo falar da Santoku. Essa é uma faca sensacional. Na verdade, Santoku é uma palavra japonesa. Os japoneses usam essa faca para cortar, para laminar e para trinchar. Essa faca tem múltiplas funções. É a faca de chefe dos japoneses. Ela funciona realmente bem. Eu adoro ela. Apaixonado por ela. Apaixonado, é uma faca assim, funciona monstruosamente bem. Ela, digamos assim, tem também uma qualidade, versatilidade. Por quê? Porque ela tem um detalhe muito importante. Vocês estão vendo que ela tem uns vazados na lâmina. Isso serve para não grudar a carne nela. Essa faca, que é chamada da faca das três virtudes, que é cortar, picar e fatiar, é um dos tipos de faca de cozinha mais populares no Japão. Elas têm lâmina longa, bem longa, e levemente afiada com um ponto de queda para permitir um trabalho extremamente detalhado e preciso, justamente por causa dessa ponta. Mas ela também, como ela é bastante reta, tem um poder de corte impressionante. É uma navalha isso. Essas ondulações que possuem, estava dizendo para vocês, ao longo da lâmina, é para evitar justamente que o alimento grude nela. Então você pode cortar um peixe de grande, com uma superfície grande de corte, você pode cortar um pedaço grande de carne, que ele não trava e não gruda na carne. Então ela tem uma possibilidade de penetração muito melhor. Funciona extremamente bem com isso. Essas arestas, né? Ponta da faca tornam uma ferramenta eficaz para corte de peixe. Essa faca é muito boa para se cortar peixe. Tipo assim, os japoneses usam ela muito para preparar sushi ou peixe cru em geral, porque justamente essas ondulações no plano da lâmina impede que essas lâminas delicadas grudem no metal. Pode laminar fatia de peixe muito fininhas, normalmente quando se fala tipo de sashimi, coisa assim, eles usam essa faca tranquilamente. Essa é uma faca polivalente para isso. Principalmente a sua utilidade não se limita apenas a peixe. A faca Santoku também faz um desempenho fantástico com vegetais e outros alimentos, né? É muito versátil ela. É uma alternativa, normalmente uma grande alternativa para a faca do chefe. É uma faca afiada, é muito mais segura e eficaz do que uma cega. E essa daqui, portanto, é muito bom ter ela bem afiada. Mantenha ela sempre afiada regularmente. Procure, você se identifica na hora o fio. Aí depois, existem essas facas. Essa aqui se usa para laminar peixe, filé de peixe. Elas são muito usam essa faca para salmão, para laminar o salmão. Essa faca aqui eu tenho há muitos anos, muitos anos. Tanto aquelas facas de cabo branco, própria faca de cozinheiro, moldada para isso. É uma faca que eu uso para filetar. Vocês estão vendo que ela tem uma elasticidade impressionante. Vocês estão vendo? Por quê? Porque quando você coloca ela para dentro da carne, se ela encontra uma superfície horizontal que você precisa contornar, que é normalmente o espinhaço, ela tem essa elasticidade que ajuda demais na hora de você não desperdiçar. Porque se você não fileta corretamente um peixe, ele acaba deixando muita carne grudada no próprio osso. É uma pena, porque depois aquela carne você não vai aproveitar na hora do uso, da utilização do filé, né? Então, muito importante essa flexibilidade é muito boa.
Ela tem um fio duplo, né? Então ela tem uma fiação perfeita do lado e do outro. São perfeitas, principalmente também se usa muito para remoção de pele de peixe. Quando você precisa remover a parte da pele do peixe, essa faca aqui é genial. Vejam como ela é fininha e também vejam, ela tem esse design assim. Ela é perfeita na penetração da carne. Você levanta a ponta do couro, da pele, e você entra com a faca e você corta, que é uma beleza. Claro que é uma faca que precisa ser muito bem afiada. É uma faca que pega o fio com maior facilidade, é impressionante. Serve para filetar, para fatiar, para remover pele, para laminar. Vocês não têm noção, essa faca é polivalente, realmente. Elas são finas o suficiente para caber entre a pele e a carne, sem danificar o peixe. Isso é muito importante, né? Porque você cria filés limpíssimos e muito bem arrumados, né? E principalmente sem desperdício, porque a gente sempre fala em evitar ao máximo o desperdício. Isso é muito importante, muito, muito, muito importante. Então ela é perfeita, perfeita. Vamos na faca para filetar. A faca para filetar é essa. É uma outra faca assim. Ela é fina, né? Ela tem um perfil. Vocês estão vendo? Tem um design. Ela é uma faca simples, leve, com uma elasticidade absurda também. Olha, se mexe com uma facilidade. Essa é ótima para se usar, principalmente com peixe, mais do que com carne. Com carne, eu prefiro 1000 vezes mexer com essa faca. Essa faca você entra nas entranhas, e como ela é uma faca firme, então não tem perigo dela se mexer, você consegue entrar e ir em volta do osso, essas coisas. Com essa não. Essa aqui é perfeita. É perfeita para remover o osso de peixe sem danificar. Sabe aquela carne delicada? Que é aquela carne de peixe é importantíssimo para não danificar ela. Agora, claramente, essa faca tem que ser absurdamente afiada. Se você usa para desossar, eu aconselho pegar um modelo que tenha um pouquinho mais de robustez na lâmina, que não tenha essa elasticidade toda. Tem que ter elasticidade, mas que não seja muita, porque ela pode travar, ela pode quebrar a lâmina. Então, isso é muito importante. Por exemplo, se tira com esse peixe daqui, com essa faca daqui, eu tiro a espinha dorsal inteira de um peixe de 40 quilos. Com essa. Bem afiada, eu pego essa faca, corto o couro, entro com ela, faço maravilhas com isso. Se você quiser, faço maravilha. Claro que se você tem uma faca maior, se tem uma faca específica para isso, depois ajuda consideravelmente. As facas para filetar, entendam, são ótimas para todos os tipos de trabalho que envolvem peixe. Por isso são perfeitas se você gosta de experimentar muitas receitas diferentes. Esse aqui é um instrumento que adapta a tudo. A tudo, a tudo, a tudo. Realmente isso é muito, muito, muito importante de se ter. Eu gosto demais dessa faca e eu fico tranquilo demais com ela. É um instrumento que vocês têm que comprar. Agora nós vamos para as facas das carnes. Deixa eu achar aqui. Agora vamos primeiro para a faca de açougueiro. Vocês estão vendo? Isso aqui é a clássica faca de açougueiro. O açougueiro não usa essa faca de chefe. Por quê? Porque o açougueiro não mexe com tudo que é tipo de alimentos. Ele só mexe com carne. Essa é uma perfeita faca de açougueiro. Ela primeiro, ela tem uma lâmina fina, é uma lâmina que se trabalha com ela extremamente afiada, é uma ponta fina e bem pontiaguda. Ela é construída de forma bem rígida e longa. É a melhor faca para se cortar carnes próximas assim, a parar a cartilagem. Até quando você precisa cortar um osso macio, né? Tipo, você vai cortar o carré francês para você fazer os carrés. Essa faca é perfeita. Ela não machuca porque ela é uma faca extremamente resistente. É uma faca que, graças a essa ponta, ela entra na cartilagem com a maior facilidade. Isso é muito importante saber. Vejam bem o design dela. Isso é importantíssimo para quando você gosta de manusear carne. Aí depois nós temos essa daqui, ó, galera. Essa é uma faca muito boa. Uma faca afiada fina, né? Com uma ponta afiada, bem afiada. É uma das facas assim mais simples de se trabalhar, né? É uma largura estreita, significa que ela não produz muita resistência, né? Agora, ela estão vendo a firmeza do formato dela, estão vendo o cabo dela, ela é bem anatômico. Ela tem muita similaridade com essa. Essa daqui, por exemplo, você vai cortar medalhões de filé, você vem muito bem com ela, mas essa também tem uma função muito boa. Extremamente boa. Ela é muito versátil também. Ou seja, você tem essa faca, mas você pode usar isso para um bocado de coisas. Ela funciona perfeitamente, ela é multifuncional. Multifuncional. Você corta bolo, você corta bastante coisas com uma facilidade extrema. Ela tem uma penetração muito grande, tem um peso bom, tem um equilíbrio ótimo, né? Não escapa do dedo, porque assim aqui trava com uma intensidade muito grande.
Uma faca ótima, essa é uma faca da Zwillig, para vocês terem uma ideia. Essas facas que eu estou mostrando para vocês são facas que eu devo ter há mais de 10 anos. Muito mais. Acho que devem ter uns 15 anos essas facas, 15, 18 anos. Elas são resistentíssimas. Agora, claro, precisa-se ter um cuidado especial com elas, né? É imprescindível ter esse cuidado, porque é uma coisa muito importante. Não se pode usar a faca e depois enfiar ela dentro da gaveta misturada com outras 300 utensílios, facas, instrumentos, garfos e coisas do gênero, porque aí você está querendo realmente condenar a sua faca à morte. Agora eu vou mostrar para vocês uma faca que eu adoro. Adoro, realmente essa faca, eu acho que é uma faca fantástica. Esse chama-se cutelo chinês. Se brinca no Extremo Oriente, os orientais dizem que um chefe de cozinha ocidental tem 8 facas. O chefe de cozinha oriental só tem o cutelo. Esse cutelo inicialmente ele nasceu para se tratar vegetais. Eu uso direto para cortar vegetais, cortar fininho, tudo. É fantástica para se usar. Ela tem uma perfeição incrível, tem um peso perfeito. Você apoia ela na sua mão e você corta com uma facilidade. Vocês estão vendo? Ela encosta na sua ponta dos dedos e você consegue cortar tranquilamente, com a maior facilidade. Essa é uma faca que, claro, não é a faca que vocês precisam ter no próprio estojo para o seu trabalho do dia a dia. Mas garanto para vocês que é uma faca belíssima. Não, assim, não aconselho vocês a investir numa coisa dessa porque você está começando com o trabalho na cozinha. As facas que eu mostrei para vocês antes são extremamente mais valiosas e importantes. Então é importantíssimo ter uma faca de chefe, que é uma faca polivalente, uma faca de legumes, uma faca de pão, uma faca de vegetais, uma faca para desossar, é muito importante, uma faca para minar, sempre é bom de se ter. Então, tenha mais esse tipo de utensílios, né? Esse tipo de faca no seu dia a dia. Agora, o ideal é sempre ter um estojo que caiba todas as suas facas. Por quê? Não é bom se ter faca encostada na lâmina uma com a outra, porque isso pode machucar a lâmina, pode perder o fio. O ideal para se guardar facas é imã. Você fixa na parede, pendura as suas facas. Agora, uma dica muito grande. Usou a faca, terminou de usar a faca, lave bem, nunca com a parte abrasiva da esponja, e depois seque e guarde. Não deixe ela secar. Porque mesmo que você use detergentes que são neutros, coisas assim, eles mancham, pode manchar. Então sempre seque bem. Se tem entranhas, limpe bem as entranhas para não deixar resíduos. Guarde, pendure na sua parede, coloque direitinho. Ela fica perfeita para o resto da vida. Um grande abraço e um ótimo final de semana.